Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos aí mais uma vez para falar da Copa do Mundo, a tão esperada Copa do Mundo. Hoje tivemos mais alguns jogos aí para poder curtir bastante esse evento tão grande que é essa competição mundial. Tivemos aí a complementação dos grupos E e F, né? Vamos começar então falando com Marrocos e Croácia, um jogo de 0 a 0, aquele 0 a 0 bem morno também, com cara de 0 a 0, igual foi Dinamarca e Tunísia esses dias. Um domínio da Croácia por ter um time um pouco melhor, por ter um elenco um pouco melhor, era de se esperar que a Croácia dominasse um pouco mais o jogo, só que ela ficou com esse domínio muito preso ao meio campo, não conseguiu avançar, não conseguiu evoluir na sua fase ofensiva para conseguir criar jogadas, chances claras de gols, então teve muita dificuldade e sofreu muito com a marcação pesada do Marrocos, que por sua vez fez um jogo muito inteligente defensivamente. Jogou com uma linha média-baixa, não deu espaços ali naquele pedaço no entorno da sua área para a Croácia poder avançar, poder fazer triangulações. Viu que não tinha jogadores de velocidade pelos lados da Croácia, ela é uma seleção que abre muito pouco o seu jogo. O Perisic estava numa partida não muito boa, não muito vistosa. Já o Modric estava bem inspirado. Marcou bem, chegou ao ataque, chutou no gol, conseguiu fazer algumas jogadas muito boas de triangulação, mas não conseguiram sair do 0 a 0. Na verdade, o Marrocos teve muito mais chances, ao meu ver, de abrir o placar do que a Croácia nos seus contra-ataques, que acabaram sendo muito perigosos. Taticamente, o time do Marrocos se mostrou muito bem no jogo de hoje. Pecou mais na questão técnica, a questão de algumas tomadas de decisões equivocadas, os jogadores que poderiam passar em profundidade, dar um passo em profundidade não fizeram, preferiram não carregar. E aí acabou esse jogo morno de 0 a 0, não tem muito o que falar. Foram 8 chutes ao gol do Marrocos, sendo 2 deles no gol, e apenas 5 da Croácia, sendo também 2 deles no gol. Então, foi um jogo morno. O Marrocos foi para o Marrocos foi um resultado importante pelo o grupo que ele está, e para a Croácia já não foi um resultado tão bom. Logo mais nós vamos falar um pouco do complemento desse grupo, porque o outro jogo foi no final da tarde. Então, para a gente poder entender o porquê que a Croácia não teve um resultado tão bom nessa estreia dela na Copa do Mundo. O segundo jogo foi entre Alemanha e Japão. Não dá para se dizer que foi uma zebra que aconteceu nesse jogo, porque o Japão sempre deu dificuldades às seleções favoritas. O Japão nunca entra como favorito, mas sempre entra como uma pedra no sapato, sempre entra com aquela expectativa de até onde eles vão conseguir chegar. Será que eles vão chegar esse ano numas quartas de final? Será que finalmente vão conseguir avançar numa fase de mata-mata? Mas é um time muito veloz, um time com um contra-ataque muito forte, muito aplicado taticamente. A Alemanha abriu o placar do jogo, fazendo 1 a 0 com gol de pênalti. E até então o jogo estava disputado, estava tendo chances para os dois lados, tanto pela Alemanha quanto pelo Japão. Um jogo bem brigado mesmo. Se a gente for ver o número de finalizações, é um número de finalizações altas. Talvez até o maior número de finalizações até agora que aconteceu no jogo de Copa do Mundo, somando as duas equipes. Então, se nós formos ver a posse de bola, a Alemanha vai ser bem superior e a gente vai ver um domínio maior sobre dela sobre o jogo. Só que aí essa posse de bola se deu mais por conta do que virou o resultado do que propriamente um controle de jogo. Depois do 1 a 0, o Japão fez algumas mudanças, o técnico japonês fez algumas mudanças, conseguiu o gol de empate e numa jogada de contra-ataque conseguiu o gol da virada. E aí depois disso, o Japão foi só se defender e segurar o resultado que foi importantíssimo para ele nesse grupo. Para a Alemanha já foi um resultado pesado. Então foram 74% de posse de bola para a Alemanha e apenas 26% para o Japão, mas muito mais nessa parte final do jogo. Essa parte onde a Alemanha teve que partir para cima, teve que ir mais agressivamente ao ataque para poder tentar diminuir o seu prejuízo. Um empate para a Alemanha já seria um resultado não tão bom assim, mas a derrota acabou sendo ainda pior, porque o jogo direto dela contra a Espanha vai definir muito. Se ela perder para a Espanha, pode ser que ela seja já eliminada aí na fase de grupos mais uma vez. O outro jogo desse grupo foi entre Espanha e Costa Rica. Falando sobre as finalizações da Alemanha, né, que foi o destaque também antes do jogo da Espanha. Foram 26 finalizações da Alemanha no gol, sendo 9 no alvo, e 12 do Japão no gol, sendo 4 no alvo.
Então a efetividade do Japão foi um pouco melhor e a calibração da Alemanha não foi tão boa assim. Então tem trabalho a fazer, tem um bom time, consegue avançar para a próxima fase da Copa, mas já vai passar por um pouco mais de dificuldades. Agora sim, o outro jogo desse grupo, Espanha e Costa Rica. Esse foi um total massacre espanhol. O time da Espanha se mostrou muito bem treinado. O pouco que eu vi do jogo eu consegui ver que é um time muito bem treinado, um time com uma posse de bola absurda, com uma disposição tática absurda. O Pedro e o Gavi são jogadores excepcionais, são craques de bola. Então são jovens aí. Um time jovem da Espanha é um time muito bom, um time muito forte, que até então não era colocada como a favorita. Espera-se que a Espanha chegue longe na Copa do Mundo, mas não era colocada como uma favorita ao título. Pelo futebol que ela apresentou hoje, e é verdade também pela fragilidade da Costa Rica, mas isso também não desmerece o feito que a Espanha teve hoje, foi aplicada uma goleada de 7-0. Não tem como desmerecer um time como esse que faz 7-0 numa estreia de Copa do Mundo com jogadores jovens, com jogadores que são a primeira de suas Copas do Mundo, muitos, e eles como titulares. Então, é um time bem treinado, se mostrou muito forte, virou favorito a competição, virou favorito a taça no final da Copa do Mundo. Tem alguns, talvez, se pegar um time que tenha um pouco mais de controle sobre o jogo, uma marcação um pouco mais forte, pode sofrer talvez a dificuldade por conta da experiência do time. Mais qualidade o time tem. Foram 82% de posse de bola da Espanha contra 18% da Costa Rica. Dá para se dizer que a Costa Rica apenas assistiu a Espanha jogar e teve só a sua posse de bola em tiros de meta, laterais, faltas, saída do meio de campo na hora do gol. Foram 17 chutes da Espanha, 8 deles no gol. Desses 8 que foram no gol, 7 entraram. E a Costa Rica não chutou ao gol. A Costa Rica não chegou ao ataque da Espanha em nenhum momento do jogo. Então foi um domínio total. A Espanha, como se fosse um treino, brincou durante o jogo. Perdia a bola, já roubava no mesmo momento. A Costa Rica ainda teve um certo momento do jogo que ela não conseguiu passar do meio de campo. A Costa Rica recuperava a bola na sua área e já perdia. Inclusive um dos gols da Espanha foi dessa forma. Onde teve aquela atrapalhada entre o zagueiro e o Navas. O Fernando Torres pegou a bola deles e fez o gol. É uma pena porque o Navas é um grande goleiro, então esse resultado cai muito sobre o goleiro por ter tomado 7 gols, fica com essa marca de tomar os 7 gols no jogo. Mas o Navas é um excelente goleiro e talvez teria sido até um pouco mais se ele não tivesse trabalhado tanto assim em algumas saídas de bola e algum controle de posicionamento da sua zaga. Mas foram 8 chutes ao gol, ao alvo, desses 8, 7 entraram. Então, pode-se dizer que foi uma partida ruim do Navas, mas quem que da Costa Rica fez uma boa partida? Ninguém. Provavelmente a Costa Rica perde toda a sua moral, sua confiança para o resto da competição, e aí está uma esperança da Alemanha, porque também vai ter o jogo entre Espanha e Japão. E aí esse resultado pode fazer com que a Alemanha consiga avançar para a próxima fase da competição. O último jogo do dia foi Bélgica e Canadá. Poucas expectativas desse jogo, não entregou também tanto que deveria, mas uma surpresa bem positiva a seleção do Canadá. Uma seleção que ameaçou muito a Bélgica no começo do jogo, teve inúmeras chances de abrir o placar, teve um pênalti ao seu favor marcado pelo VAR e não converteu. O Courtois fez uma excelente defesa, mas parece que depois o time sentiu um pouco físico, no finalzinho ali do primeiro tempo acabou tomando o gol. E aí a Bélgica depois controlou o jogo, segurou, teve até chances também de ampliar a partida, mas não conseguiu, não foi tão efetivo assim no ataque. Chutou, a verdade, muito pouco ao alvo a Bélgica. Não foi um time que teve muitas finalizações. Parece que depois do 1-0 eles até tentaram uma jogada ou outra, mas viram que o Canadá, depois de um tempo, não estava ameaçando mais, não estava apresentando mais nenhum tipo de perigo, e aí acabaram relaxando por conta do primeiro resultado entre Croácia e Marrocos também. Tá? Os dois favoritos a esse grupo eram a Bélgica e a Croácia. A Bélgica tem uma vitória importantíssima. Esse é o resultado que não ficou tão bom para a Croácia,
porque uma vitória ela definiria o grupo praticamente já. Jogaria depois contra o Canadá com mais tranquilidade e depois jogaria contra a Bélgica para poder garantir só o primeiro lugar. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Canadá finalizou muitas vezes ao gol, mas nenhuma com grande efetividade ali em acertar o alvo. Além do pênalti, teve inúmeras outras chances que cara a cara com o goleiro acabaram chutando para fora. O jogo mostra 54% de posse de bola para a Bélgica e 46% para o Canadá. Um equilíbrio entre as duas equipes, né, que buscaram um jogo bem brigado, um jogo até que com bastantes faltas, um jogo bem disputado mesmo. Apesar de ter sido um jogo meio morno, mas foi bem disputado. Chega até a ser meio engraçado esse comentário, mas não teve grandes chances que os goleiros tiveram que trabalhar muito. Foram jogadas criadas pelas pontas, pelo meio, mas a finalização, o último passe ali não foi certeiro, a tomada de decisão não foi boa. Foram 9 finalizações da Bélgica, apenas 3 no gol, dessas 3 uma entrou. Do Canadá foram 22 finalizações e apenas 3 no gol também. Então o Canadá é uma equipe surpresa, sua primeira Copa do Mundo, talvez bateu um pouco de nervosismo também nos jogadores por conta dessa estreia. É uma seleção que, se continuar com um projeto dessa forma, com uma administração de futebol dessa forma, pode vir a chegar também aí participar de várias outras Copas e futuramente dar trabalho para algumas seleções. Mas por enquanto o Canadá eu não vejo como um candidato aí a avançar para a próxima fase, a não ser que do jogo contra uma Croácia a pontaria esteja afinada e eles consigam fazer 1-0, 2-0 e segurar o resultado, e aí a Croácia acaba sendo eliminada. Bom, gente, esses foram os jogos de hoje. Amanhã temos a nossa seleção. O Brasil vem com tudo contra a Sérvia, vai fazer a sua estreia. E nós vamos fazer o nosso videozinho aqui também com a análise. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, comentar, dar os seus palpites, quem vocês acham que é favorito ou não, para dar aquela moral. Forte abraço. Tchau, tchau.